Você sente que sua casa está cercada por uma atmosfera pesada? Como se existisse algo invisível drenando sua paz, sugando suas forças e travando os seus dias. Talvez você já tenha orado, chorado, esperado e ainda assim parece que nada muda. Mas hoje, algo sobrenatural está se movendo a seu favor. E não é exagero, é uma promessa. Essa mensagem não é apenas uma palavra de encorajamento. É um anúncio profético. Deus vai visitar a sua casa hoje. Uma visita que traz cura, transformação e resposta. Uma intervenção divina que rompe cadeias, acalma tempestades e renova destinos. O arcanjo Miguel já foi enviado. O impossível está sendo tocado pelo céu. Prepare-se, o que parecia parado vai se mover. O que parecia morto vai reviver. E o que parecia esquecido, Deus acaba de lembrar. Hoje não é mais um dia qualquer. É o início de um novo tempo sobre o seu lar, sua história, sua fé. Fique comigo até o fim, porque cada palavra que você vai ouvir aqui pode ser a chave que vai abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. Hoje não é um dia comum, há um movimento espiritual acontecendo nos bastidores da sua vida. A intervenção de Deus não está agendada para daqui a semanas ou meses. Ela começou agora. O céu já se moveu em sua direção, e o arcanjo Miguel está em ação com a espada desembainhada, trazendo uma resposta que o seu coração já não esperava mais. Quando Deus decide intervir, nem o tempo, nem as circunstâncias podem impedir. Você pode até achar que está tudo silencioso demais, mas é exatamente nesse silêncio que a ação celestial se manifesta com mais força. Muitas vezes, Deus não faz alarde, ele age no invisível para depois revelar o milagre no visível. Essa visita divina à sua casa é como uma brisa que vem antes da chuva. Você ainda não viu tudo, mas já pode sentir que algo mudou no ar. A promessa dele é clara: clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E ele responde com providência, com cura, com reconciliação, com milagres. E sabe aquele detalhe pequeno, que só você e Deus conhecem? Ele está tratando disso agora. A resposta está vindo sob medida, como só o céu sabe fazer. Imagine um envelope selado sendo aberto diante do trono de Deus. Seu nome está ali, sua oração foi lida, seu clamor foi escutado. E a resposta não vai atrasar. Nada pode barrar o que já foi liberado nos céus. Nem pessoas, nem ambientes, nem o passado. Quando Deus decide agir, ele faz de forma completa. Talvez você ache que a sua fé está pequena demais para receber algo tão grande. Mas Deus não depende do tamanho da sua fé, ele age segundo o tamanho da sua promessa. E quando ele diz: eu vou visitar a tua casa, isso não é metáfora, é ação real. Espere por algo que cause espanto até mesmo em você. Se prepare, porque o que está vindo não é simbólico, é literal. Pessoas vão perceber. Ambientes vão mudar. E você vai testemunhar com os próprios olhos o que significa ser alcançado por uma intervenção divina imediata. E essa é só a introdução do que o céu ainda vai revelar. Há batalhas que você nem sabe que está enfrentando e, mesmo assim, está vencendo. Sabe por quê? Porque alguém está lutando por você nos bastidores do invisível. O arcanjo Miguel, comandante dos exércitos celestiais, já está em posição de guerra. E a missão dele é clara: proteger o que é seu por promessa divina e garantir que nenhuma seta do inimigo prospere. Quando o mal se levanta, Deus não cruza os braços. Ele envia Miguel com espada de fogo, cercando sua casa, sua mente e tudo o que é importante para você. Mesmo que você não o veja, a presença dele é real. É por isso que você ainda está de pé. Porque enquanto você descansa ou até desanima, há uma batalha sendo vencida a seu favor. Lembra daquela situação que parecia armada para te derrubar e, de repente, virou a seu favor? Isso não foi coincidência, foi ação angelical. Miguel interceptou planos das trevas e virou o jogo antes que você percebesse. Deus não precisa da sua força, ele só precisa da sua confiança. E Miguel opera nesse ambiente de fé. Nem toda luta é sua para lutar. Algumas, Deus simplesmente toma para si. E quando ele manda Miguel, é porque a vitória já foi decretada no céu. Você não está desprotegido. O inimigo pode tentar, mas nunca vai atravessar os limites que o Senhor estabeleceu ao seu redor.
Seja qual for a pressão, o ataque ou a aflição que você esteja enfrentando agora, respire fundo e lembre-se: há um guerreiro espiritual em seu favor. E ele não recua. Ele defende com autoridade divina e vence com estratégia celestial. Nada escapa ao controle do Comandante Supremo. Essa guerra não é sua, é de Deus. E o defensor que ele enviou sabe exatamente como agir. Enquanto você ora, Miguel guerreia. Enquanto você adora, ele avança. E enquanto você confia, ele conquista territórios espirituais que vão te garantir paz no natural. E ainda vem mais. Deus conhece cada detalhe da sua casa. Ele vê as palavras não ditas, as feridas escondidas, os silêncios pesados que se acumulam no ambiente. Mas hoje, ele declara: paz vai voltar a reinar na sua família. O que parecia quebrado além do conserto, ele vai restaurar. E não será remendo, será algo novo, inteiro e cheio de sentido. Família é projeto de Deus. E quando algo ameaça esse projeto, o céu entra em ação. Muitas vezes, as maiores guerras acontecem dentro de casa entre irmãos, pais e filhos, casais, mas Deus está visitando esses vínculos com misericórdia. O que foi ferido por mágoas vai ser curado pelo perdão. E essa cura começa com você dizendo: Senhor, faz a tua vontade aqui dentro. Às vezes, esperamos que o outro mude, mas o milagre começa dentro de nós. Que tal hoje você ser o primeiro a ceder? O primeiro a perdoar? Pequenas ações, como um abraço inesperado ou uma oração em voz alta no quarto, podem ser o ponto de partida para a transformação. Porque quando Deus age, ele começa pelas pequenas rachaduras. Talvez alguém da sua família esteja longe, fisicamente ou emocionalmente. Mas Deus é especialista em reconectar o que se perdeu. Ele já está abrindo caminhos, quebrando orgulho e soprando palavras de reconciliação. O que parecia impossível, uma ligação, uma conversa, um reencontro, vai acontecer antes do que você imagina. E se houver doenças, enfermidades físicas ou emocionais dentro do seu lar, receba essa palavra: cura está entrando pela porta da sua casa. Deus está restaurando não só corpos, mas corações. Lares inteiros serão testemunhas vivas da intervenção divina. E a paz que excede todo entendimento vai se tornar realidade. Não subestime o que Deus pode fazer em sua família. O ambiente que hoje parece pesado, frio ou dividido será palco de testemunhos surpreendentes. E esse novo tempo, marcado por restauração e reconciliação, vai se tornar parte da sua história. E ainda há mais vindo por aí. Aquilo que você achava perdido para sempre, Deus está trazendo de volta de uma forma que você jamais imaginou. Porque o que é impossível para você não é sequer difícil para Ele. O céu não se limita ao que os olhos veem nem ao que a lógica explica. Quando Deus decide agir, até o que morreu pode ressuscitar, e isso inclui sonhos, relacionamentos, projetos e até sua esperança. Você se lembra de algo que já desistiu? Um plano que ficou para trás, uma promessa que pareceu esquecida, uma área da vida que virou um deserto? Pois saiba, Deus não esqueceu. E mais, Ele está pegando exatamente essas áreas para mostrar a sua glória. É como se Ele dissesse: veja o que eu posso fazer com aquilo que você achou que já era. Nada está longe demais para ser restaurado. E não importa há quanto tempo está quebrado, o tempo não limita Deus. A transformação começa quando você escolhe crer de novo. Talvez o primeiro passo hoje seja apenas orar com fé, mesmo sem ver nada ainda. Porque a fé é a ponte entre o invisível e o inevitável. O impossível é o terreno preferido do Senhor para realizar milagres. Ele já abriu mares, já derrubou muralhas, já fez maná cair do céu. E você acha mesmo que Ele não pode restaurar o que você perdeu? A ação celestial já está em curso, e o que antes era dor vai se tornar testemunho. Se você sente que perdeu tempo, Deus é capaz de redimir até os anos desperdiçados. Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso vale para oportunidades, paz interior, conexões divinas. O que parecia enterrado, Ele está desenterrando. O que parecia final, é apenas recomeço. Então, mesmo que tudo diga o contrário, creia: o impossível está sendo tocado por mãos invisíveis.
E quando Deus transforma algo, Ele faz tão bem que nem parece que um dia foi ferido. Prepare-se para sorrir de novo ao ver o impossível virar realidade e ainda vem mais pela frente. Há momentos em que o céu decide mostrar sinais que ninguém pode ignorar. E você está prestes a viver milagres tão concretos que até os que duvidaram vão reconhecer que foi Deus. Ele está mudando a estação da sua vida. O inverno espiritual está acabando. Aquilo que era frio, escuro e sem vida está dando lugar a uma primavera de respostas, florescimento e recomeço. Talvez você esteja há tempos pedindo por um sinal. E agora Deus está dizendo: olha ao redor, porque já começou. Um detalhe aqui, uma porta se abrindo ali, um alívio no peito, uma notícia inesperada. Tudo isso são evidências do novo tempo que está surgindo. E Ele não quer que você apenas perceba, Ele quer que você abrace esse novo com fé. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo que nunca muda? Deus está quebrando esse ciclo hoje. Há uma mudança no clima espiritual. É como abrir a janela e sentir que o ar está diferente. Você já acorda com outro ânimo, e até as pessoas ao seu redor começam a comentar que tem algo diferente em você. Isso é milagre em movimento. Não pense que é coincidência se as portas começarem a se abrir de forma natural. Isso é resposta de oração antiga, liberada na hora exata. Deus nunca se atrasa, Ele age no tempo em que o seu coração está pronto para suportar a bênção sem se perder. E essa estação não é só de bênçãos, é de amadurecimento também. A mudança de estação exige uma nova postura. O que funcionava no tempo da escassez, não serve mais no tempo da colheita. Prepare-se para caminhar em um nível novo de fé. Abandone a capa do sofrimento e vista o manto da promessa. Porque agora é tempo de viver, não de apenas sobreviver. E tudo isso é só o começo. O que os seus olhos verão vai confirmar que a mão de Deus esteve sempre com você, mesmo quando parecia ausente. A luz após a escuridão chegou. E essa luz vai iluminar o caminho para milagres ainda maiores que estão por vir. A sua vida não é uma história ao acaso. Ela foi escrita pelas mãos do Criador com detalhes que você ainda nem imagina. Cada lágrima que caiu, cada oração feita no silêncio, cada passo de fé em meio ao medo, tudo está registrado. E nada foi em vão. Você está vivendo uma trajetória que carrega um propósito eterno. Há um livro no céu, e seu nome está lá. Ele não está escrito com tinta comum, mas com promessas que Deus mesmo declarou sobre você. E quando Ele escreve, Ele cumpre. Não importa se houve desvios no caminho, se você caiu ou se sentiu esquecido. Deus não rasura histórias, Ele redime. E transforma até os erros em capítulos de vitória. Prepare-se para viver um tempo em que o seu próprio testemunho vai falar mais alto do que qualquer argumento. Pessoas que não acreditavam mais em você vão ouvir seu relato e vão dizer: só Deus poderia fazer isso. E é exatamente esse o plano, que o nome dele seja glorificado através da sua jornada. Você não nasceu para ser figurante na própria vida. Há um chamado sobre você. E mesmo que tudo tenha tentado silenciar sua voz, Deus está reativando seu destino. Você não é o que te disseram, você é o que o céu escreveu. E se está escrito por Deus, ninguém pode apagar. Comece a declarar isso com autoridade: minha vida tem direção, minha história tem sentido, e meu testemunho será completo. Porque toda vez que você age com fé, você confirma o que o céu já decretou. E cada passo seu, por menor que pareça, é um movimento em direção ao cumprimento do que está escrito. E o mais poderoso de tudo é saber que, ao fim de cada prova, Deus ainda vai te usar para levantar outros. Seu testemunho vai ser chave para destravar caminhos de quem vem depois. Seu destino está selado pelas mãos que nunca falham. E o próximo capítulo já está sendo liberado. Chega de andar em círculos. Deus está colocando um fim na confusão mental e espiritual que tem te paralisado. Ele está liberando clareza sobre os seus próximos passos. Aquilo que parecia embaçado, sem rumo, vai ganhar forma e direção. Não é mais tempo de apenas sobreviver, é tempo de caminhar com propósito. Você já sentiu que estava vivendo no piloto automático? Acordando, cumprindo tarefas, mas sem saber o porquê de tudo isso? Pois esse tempo está acabando.
Deus vai te mostrar que cada detalhe da sua rotina pode se transformar em missão. Nada será desperdício quando você entende o seu propósito. O primeiro passo é pedir sabedoria. E Tiago 1:5 promete que quem pede, recebe e recebe em abundância. Deus quer te conduzir a decisões que te aproximem do seu plano, e não que te afastem. Chega de escolhas baseadas em medo, pressa ou pressão alheia. A paz será o árbitro das suas decisões daqui para frente. E não, você não precisa de um mapa completo. Só precisa confiar no próximo passo que Deus está te mostrando agora. Pode ser algo simples, como enviar uma mensagem, perdoar alguém, mudar de ambiente ou até descansar. O importante é ouvir e obedecer mesmo que não faça sentido no início. As respostas que você buscava em tantos lugares estavam, na verdade, dentro da presença de Deus. E agora que Ele está te visitando, tudo muda. O coração que antes estava ansioso vai se acalmar. A mente que estava sobrecarregada vai se organizar. E o que era dúvida vai se tornar certeza. A partir daqui, você vai perceber que cada movimento tem um porquê. Que cada ação tem peso no céu. Você está sendo realinhado com o seu propósito original. E a clareza que está vindo não só vai te libertar, vai também te posicionar para viver coisas maiores que ainda estão por se revelar. No meio do deserto, onde não há fonte nem saída aparente, Deus prova quem Ele é, o provedor que nunca falha. Ele não depende de circunstâncias favoráveis nem de estruturas humanas. Quando Ele decide cuidar de você, até o improvável se torna caminho. Foi assim com o maná no deserto, e continua sendo assim nos dias de hoje. Você pode estar enfrentando um tempo de escassez, seja emocional, financeira ou espiritual. Mas essa escassez não é sentença. É cenário para milagre. O deserto que parecia um fim, Deus vai usar como ponto de recomeço. Ele te sustenta com carne no entardecer e pão fresco pela manhã. A provisão de Deus não falha, ela só surpreende. Aprenda a confiar até quando o céu parece em silêncio. Muitas vezes, Deus não mostra a fonte antes de você dar o passo. Mas no momento em que você avança pela fé, Ele revela o poço que estava oculto. A obediência sempre antecede o milagre. Então, continue marchando mesmo que o chão ainda pareça seco. E se tem contas para pagar, necessidades urgentes ou pressões batendo à porta, respire. Deus está cuidando de cada detalhe. A provisão dele não vem só em dinheiro, vem em ideias, conexões, portas inesperadas. Às vezes, um simples sim pode te colocar no caminho onde tudo muda. Ele provê do jeito dele no tempo certo. Você não precisa se desgastar tentando ser seu próprio sustento. Existe um Pai que cuida, que se preocupa, que age. E quando você reconhece isso, um descanso sobrenatural te envolve. Não é sobre desistir da responsabilidade, é sobre deixar Deus ocupar o lugar de provedor que sempre foi dele. E esse cuidado não vai parar por aqui. Ele já te sustentou até aqui, e vai continuar sustentando. Só que agora, não será mais com o mínimo, será com abundância. Porque quem atravessa o deserto com fé, experimenta o banquete que espera do outro lado. E a próxima mesa já está sendo preparada. Você já sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, mas no fim nada aconteceu? Isso tem nome: proteção divina. Muitos livramentos de Deus são invisíveis, silenciosos, mas extremamente eficazes. Você não vê o que foi impedido, mas sente o alívio de algo que não te alcançou. Isso é o arcanjo Miguel em missão. É o céu construindo muros que o inferno não pode atravessar. Não importa quantas armadilhas forem colocadas no caminho, nenhuma arma forjada prosperará. É a promessa. A segurança que vem de Deus não depende de câmeras, trancas ou força humana. Ela é espiritual. É sobrenatural. E quando Ele decreta que ninguém toca, nem o próprio inimigo ousa se aproximar. Talvez você tenha passado por lugares perigosos, enfrentado ambientes tóxicos, convivido com pessoas com más intenções e mesmo assim está aqui, inteiro. Isso não é sorte. É a mão de Deus blindando sua vida. E essa proteção vai além do físico, ela envolve sua mente, suas emoções, suas decisões. Deus já enviou Miguel para proteger sua casa.
Há uma cerca invisível ao redor dos seus e nada vai penetrar esse escudo sem a permissão dele. Quando você ora, confia e entrega, você aciona um tipo de segurança que nenhuma força do mal pode quebrar. E esse é o verdadeiro descanso, saber que o céu está de guarda. Pare de viver em estado de alerta constante, como se tudo fosse desmoronar a qualquer momento. Quando você está escondido em Deus, até as más notícias são transformadas em livramentos. Ele não apenas te guarda, ele te ensina a viver em paz enquanto guarda. É como morar numa fortaleza com janelas abertas para o céu. E essa segurança não é temporária, é contínua. A cada novo dia, novas muralhas se formam ao seu redor. Enquanto você dorme, o céu vela por você. Enquanto você anda, anjos caminham ao seu lado. E ainda tem mais revelações vindo. Sabe aquelas orações que você fez há tempos e até esqueceu? Deus não esqueceu. Ele arquiva cada clamor com precisão e responde no tempo certo e de formas que você nunca imaginaria. Às vezes, a resposta vem como silêncio, mas não é negação, é preparação. E quando finalmente chega, você entende, foi no tempo exato. A resposta de Deus nem sempre segue o caminho que a gente espera. Ela pode vir disfarçada de encontro, de oportunidade, de mudança de rota. Às vezes, vem até como um não que livra você de algo pior. O importante é saber se veio dele, é certo. Não é improviso, é estratégia do céu. Há momentos em que Deus surpreende com detalhes tão específicos que você se emociona só de perceber ele ouviu exatamente o que eu disse. Pode ser uma palavra que alguém libera sem saber, um versículo que salta aos seus olhos, uma solução onde parecia não haver saída. Deus responde com precisão cirúrgica. Por isso, não subestime os pequenos sinais. Um telefonema, uma reviravolta no trabalho, uma mudança de humor repentina em alguém, tudo isso pode ser Deus te respondendo de forma inusitada. E quando ele responde, é para transformar, não apenas acalmar. Ele age para mudar o rumo, não só para dar consolo. Se prepare para viver dias em que você vai dizer isso só pode ter sido Deus. A resposta vai ser tão exata, tão pontual, tão surpreendente, que você não vai conseguir manter para si. Vai virar testemunho. E vai impactar outras vidas. Porque as respostas do céu vêm completas, sem margem de dúvida. E essa foi apenas a última peça que faltava. Agora, o que parecia sem sentido começa a se encaixar. Deus estava escrevendo uma história, costurando detalhes, e você está prestes a ver o quadro completo. A resposta chegou e com ela, um novo tempo está começando. Depois de tudo o que você leu, me diga com sinceridade, você está pronto para permitir que Deus realmente visite sua casa? Porque essa visita não é simbólica. Ela é profunda, transformadora e cheia de propósito. Mas só acontece onde há espaço. E às vezes, esse espaço precisa ser aberto com uma simples atitude de fé, como uma oração sincera ou um passo de obediência. O que te impedia até aqui de confiar totalmente? Foi o medo? A espera? O cansaço? Reflita sobre isso. Porque Deus já se moveu. O arcanjo Miguel já está em batalha. A provisão já foi liberada. Agora, é você quem precisa assumir essa nova estação com coragem. Nada muda se você continuar do mesmo jeito. Mas tudo pode mudar com um simples sim. E aqui vai o convite: compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa viver essa intervenção divina. Porque quando o céu visita uma casa, o impacto se estende. Sua história pode ser a chave para destravar o milagre de alguém. E seu testemunho, a confirmação que outra pessoa está esperando para voltar a crer. Se você sentiu que essa palavra foi para você, deixe aqui nos comentários o que mais falou ao seu coração. Vamos formar uma corrente de fé e testemunhos. É assim que a luz se espalha. É assim que o propósito se fortalece. E é assim que o céu encontra espaço para agir, dia após dia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que não são apenas vídeos, são toques de Deus na sua vida. E lembre-se, essa visita divina é só o começo do que o céu ainda vai revelar sobre você.